vou tomar meu café, deve estar muito bom. Nossa, ainda faltam meus irmãos e a minha mãe. O que eu vou fazer? Só tem um pão. E um pão não dá para dividir para muitas pessoas. O que eu vou fazer? Já sei! Eu vou orar. Vamos ver se Jesus me responde. Senhor Jesus, graças eu te dou. Eu agradeço, Senhor, por não deixar faltar nada aqui em casa. E hoje não vai ser diferente. Em nome de Jesus, amém. Nossa! Isso me fez lembrar de uma história bem legal que a tia Val me contou. Olá, ovelhinhas! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma historinha no dia de hoje? Você já precisou ajudar alguém com alguma coisa? Ou melhor, você já precisou dividir o seu lanchinho com algum amiguinho? A história de hoje vai falar de um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. E a história de hoje nós vamos se encontrar onde? Na Bíblia, que é a palavra do Senhor. Em João 6, do 1 em diante. A Bíblia vai dizer que Jesus estava indo para o outro lado do Mar da Galileia, junto com seus discípulos, mas estava seguindo ele uma grande multidão. A multidão seguia, porque sabia que ele fazia sinais e maravilhas. E um dia, num certo momento, que Jesus estava ali ensinando o povo, a hora foi se passando. E aí Jesus percebeu, eu acho que o povo já está com fome. E Jesus vai até o seu discípulo Felipe e pergunta a Felipe, onde comprar pão para lhe dares de comer? E sabe qual é interessante? A palavra vai dizer que Jesus, ele já sabia o que fazer. E o que nós aprendemos? Que Jesus, ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedir. E aí o seu discípulo André vai trazer um menino. E esse menino, ele vem com uma cestinha com 5 pães e 2 peixinhos. Mas será possível alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? Sim, crianças, Jesus, ele não precisa de muito para fazer o milagre. O pouco que você tem na mão, Jesus, ele multiplica e opera grandes milagres. E Jesus vai pedir que seus discípulos coloquem a multidão toda sentadinhas. E sabia, crianças, que lá tinha mais de 5.000 pessoas, sem contar com crianças e mulheres? Sim, e aí, todos eles sentados. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, levanta aos céus e dá graças ao Senhor pelos 5 pães e 2 peixes. Jesus estava agradecendo. Sabia que Jesus também, ele usa você como criança para operar milagres? Aquele menininho tinha os 5 pães e os 2 peixes. E Jesus usou ele como um instrumento. Ele foi instrumento para levar os 5 pães e os 2 peixinhos. E Jesus orou. E quando Jesus orou, Jesus pediu para que os discípulos dividissem para toda a multidão o pão e o peixe. E sabia que todo mundo que estava ali comeu e se sentiu satisfeito? E o interessante é que quando acabou,
Jesus ainda pediu para recolher os cestos. E dentro dos cestos ainda tinha muito pão e muitos peixes. Sabe o que aconteceu? O milagre da multiplicação. Foi multiplicado. Somente tinha 5 pães e 2 peixes. De repente, multiplicou. E quando os discípulos recolheram os cestos, eles ainda conseguiram recolher 12 cestos, com muitos pães e muitos peixes. Todo mundo comeu e se sentiu satisfeito. E Jesus pediu para recolher o que sobrou, porque Jesus não gosta de desperdício, viu, crianças? Será que vocês têm comido toda a comidinha que o papai e a mamãe colocam no prato? Ou será que você tem deixado comida no prato, hein? Jesus não se agrada dos desperdícios. Quando for tomar café, coma tudo. For almoçar e jantar, coma tudo. Porque Jesus se alegra quando você come toda a sua refeição e se sente satisfeito. E depois que o povo viu todo aquele milagre, as pessoas começaram a dizer: este é o verdadeiro profeta que deve vir do céu. Sabe o que significa? Que Jesus é o nosso pão vivo que veio do céu para nos alimentar e nos saciar. E o alimento que ele deixa para nós é a palavra. Então não deixe de se alimentar da palavra do Senhor, de se alimentar da presença de Deus, buscando, orando e se consagrando, porque esse é o nosso Deus, que não deixa nós passarmos dificuldade, não. As coisas podem estar difíceis, mas se você for grato pelo pouco que você tem, um pouquinho que você tiver nas mãos, Deus, ele vai multiplicar. Sim, esse é o ensinamento que Jesus deixa para nós hoje, crianças. Até mais. Beijos. Tchau. Ovelhinhas, olha que legal! Minha avó trouxe mais pães. Olha aqui, que delícia! Tem vários pãezinhos. Agora dá para minha família toda comer. E ainda tem mais pães aqui. Agora dá para meus irmãos e para minha mãe comer. E agora eu vou fazer um chocolate bem quentinho para eles. Beijos! Tchau! Vocês viram, ovelhinhas? Que história incrível! Hoje aprendemos sobre a multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. E a Pimpim também aprendeu a confiar, orar e acreditar nesse Deus de milagre. Que coisa linda, não é, criança? Poder confiar nesse Deus tão maravilhoso. Então vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele faz por nós? Sim. Amém? Feche o olhinho e vamos orar. Papai do céu, graças te dou, porque o Senhor é um Deus que cuida de mim, cuida da minha família. Obrigada, Senhor, por suprir as minhas necessidades. É o que eu te peço e já te agradeço no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, crianças? Então, até a próxima. Curta o nosso canal, se inscreva e ative os sininhos. Até o próximo vídeo. Beijos! Tchau!